Aqui pelos colegas que nos antecederam. E aí, que ação a Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco tomou nos últimos meses, né? Nós temos acompanhado com muita apreensão esse governo que aí está, desde a época em que estávamos no período de transição. Já se anunciava as perspectivas, né? Já tínhamos em vista as perspectivas, as projeções desse governo, e se política é feita de gestos, o gesto que ele fez em relação à educação foi o pior possível. O ministro da Educação, o ministro da Economia já se sabia quem era desde a época da pré-campanha do atual presidente. O ministro da Educação, pelo contrário, foi o último a ser indicado, o antecessor do atual, e o primeiro a ser substituído também. Então, são gestos que sinalizam o quanto esse governo, aqui pelos colegas que nos antecederam, e aí, que ação a Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco tomou nos últimos meses, né? Nós temos acompanhado com muita apreensão esse governo que aí está, desde a época em que estávamos no período de transição. Já se anunciava as perspectivas, né? Já tínhamos em vista as perspectivas, as projeções desse governo, e se política é feita de gestos, o gesto que ele fez em relação à educação foi o pior possível. O ministro da Educação, o ministro da Economia já se sabia quem era desde a época da pré-campanha do atual presidente. O ministro da Educação, pelo contrário, foi o último a ser indicado, o antecessor do atual, e o primeiro a ser substituído também. Então, são gestos que sinalizam o quanto esse governo não tem compromisso com a educação. Então, nesse sentido, desde janeiro, nós nos unimos com mais 12 associações e sindicatos docentes das principais universidades federais do Brasil e fundamos o Observatório do Conhecimento. Esse observatório foi lançado no mês de março, lá na Câmara Federal, e conta com o apoio das comissões de Ciência e Tecnologia e também da Comissão de Educação da Câmara. Contamos também com a presença no nosso lançamento da SBPC, da UNE e da MPG. Posteriormente foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Federais, que eu queria inclusive ressaltar da necessidade de nos juntarmos ao movimento dos institutos federais. O nosso observatório até então só era composto, até 2 semanas atrás, nós tínhamos apenas a presença de sindicatos e associações docentes, e foi feita a solicitação para que o observatório também tivesse a participação dos institutos federais, dos sindicatos e associações que representam os colegas dos institutos. Então nós já temos os colegas lá dos institutos federais de São Paulo, os colegas também dos institutos federais do Paraná, e fazemos aqui o convite para que os colegas do IFPE e do Instituto Federal do Sertão também possam somar esforços compondo essa grande rede em defesa da educação e das universidades e dos institutos federais do Brasil. Então, nesse sentido, nós temos 3 eixos. Um primeiro eixo é fortalecer as ações dentro de cada uma das instituições. Falar para a nossa comunidade acadêmica, juntando a tríade docentes, técnicos e estudantes, para que, primeiro, nós possamos estar unidos e articulados. No segundo momento, nós buscamos fortalecer as nossas ações, as ações junto ao Parlamento Federal. Então, as comissões de Educação, Ciência e Tecnologia, mais à frente Parlamentar Mista, tem sido um canal bastante propício às ações do movimento docente em frente a essas surpresas, né, que surgem todas as semanas e às vezes todos os dias. Na última semana fomos surpreendidos pelo decreto, né, e aí a DUFEP, junto com outras entidades de outros estados, né, decidimos por entrar com representação do Ministério Público Federal. Então, na sexta-feira foi protocolada essa representação em nome da DUFEP,
E o observatório, articulado com os parlamentares das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e da Frente Parlamentar, nós conseguimos 8 solicitações de projetos de decreto de lei, 8 parlamentares protocolaram na Câmara Federal esses projetos para que fosse questionado as ações do projeto que o professor aqui da UPE, inclusive, mencionou, praticamente condiciona a nomeação de cargos de confiança, cargos comissionados nas universidades, a um vasculhamento, né? a uma ficha corrida. Esses cargos deveriam ser submetidos ao GSI, à Secretaria-Geral da Previdência. Então, coisas que nós não concordamos e é inconcebível quando se considera a autonomia universitária. Então, essa ação, esses 8 projetos de decreto legislativo foram protocolados até a última sexta-feira, é fruto dessa articulação do nosso observatório com a frente parlamentar. Além disso, nós, além de estreitar a relação com o parlamento e fortalecer a articulação interna, nós temos uma outra ação, o observatório tem outra ação, que nós chamamos de furar a bolha. Nós precisamos nos comunicar para fora da universidade, nós precisamos nos comunicar com a sociedade civil. E nesse sentido, nós tivemos uma experiência extremamente exitosa no último dia 15, onde nos juntamos à Associação dos Docentes, junto com os departamentos de Fisioterapia, Fono e TO. Nós ocupamos a Praça ali de Engenho do Meio, onde tem uma academia da saúde, e fizemos as aulas práticas desses 3 cursos, se deu na academia. Inclusive, conseguimos ser matéria em 3 horários aí de da emissora que tem a maior audiência, né? Então é um tema que tem interessado inclusive a grande mídia e nós precisamos furar essa bolha. Sem a sociedade nos apoiando, nós não vamos conseguir enfrentar essa série de retrocessos que tem sido colocado na pauta do governo federal nos últimos meses. Então, os cortes na educação, eu falo de educação porque não estão atingindo apenas as universidades e institutos federais, comprometem os serviços básicos, comprometem o financiamento de pesquisas, comprometem a assistência estudantil, compromete as bolsas de iniciação científica, as bolsas de iniciação à docência, e compromete aquilo que talvez tenha sido um marco dos governos anteriores, que foi a interiorização das universidades e dos institutos. Hoje, inclusive, se utiliza como um dado estatístico favorável a essas instituições a presença, o grande número de estudantes oriundos de escolas públicas nos institutos e nas universidades. Isso só aconteceu por causa da interiorização. Campos, por exemplo, da UFPE, como o Centro Acadêmico de Vitória, aqui que nós temos o diretor, o José Eduardo Garcia, que é o diretor lá do CAV, quase 80% dos alunos são oriundos de escolas públicas. Aqui temos 2 representantes do campus do Agreste, o professor Dilson e o professor Arthur, que sabem da importância que tem sido aquele campo para o desenvolvimento daquela região e por proporcionar acesso à educação de qualidade a jovens que não teriam acesso à universidade se não fosse a presença do campus do Agreste ali em Caruaru. Então, essa política de interiorização, de expansão das universidades e dos institutos, certamente serão comprometidas diante de cortes tão expressivos. E vale ressaltar o seguinte: o Brasil ele precisa dos institutos e das universidades, porque país nenhum vai ser desenvolvido sem investir em educação, sem investir em pesquisa, na ciência, na tecnologia e na inovação. 95% da produção científica brasileira sai das universidades e dos institutos federais. E aí, para termos uma ideia do impacto econômico do investimento nessa área, a Alemanha ela investiu recentemente 160 bilhões de euros, né, anunciou investimento para os próximos 10 anos em ciência, tecnologia e inovação, em educação, em suas universidades. E aí,
Foi também sinalizado pela imprensa, inclusive aqui no Brasil, que a Alemanha, que é a principal economia da União Europeia, projeta um crescimento agora no próximo trimestre, um crescimento econômico. Então, crescimento econômico associado ao investimento em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Então, a Alemanha investe porque sabe que se não investir, não tem crescimento econômico. No Brasil, constatamos o contrário. A economia definhando e os cortes naquilo que pode proporcionar esse desenvolvimento sendo contingenciado. Então não faz sentido. Nós estamos na contramão do mundo, que discute Revolução Industrial 4.0 e nós estamos discutindo questões de gênero, questões de ideologia, quando a universidade e os institutos são espaços amplos e democráticos. São espaços para diversidade, inclusive de pensamento. Então, não é lugar, nós não podemos estar trazendo para esses centros uma discussão que é anti-iluminista, inclusive. Então, precisamos olhar para frente. Olhar para frente é falar de desenvolvimento proporcionado por essas instituições, que não é só a formação de capital humano. As universidades e institutos não desenvolvem apenas o capital humano, mas desenvolvem a economia, desenvolvem a ciência e traz esse desenvolvimento tecnológico de inovação, imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso país. Então fica aqui uma proposição nossa. Durante a campanha presidencial e para governo no ano passado, nós criamos um movimento chamado Movimento em Defesa da Democracia. Na ocasião, defendíamos a candidatura à reeleição do nosso governador e também a candidatura do professor Fernando Haddad. Então, os resultados mostram que nós fizemos bem em defender o atual governo, porque enquanto o Estado de São Paulo, enquanto a sua Assembleia Legislativa, patrocinada pelo governo do Estado, está investigando as 3 grandes universidades estaduais através de uma CPI, então nós vimos aqui os nossos parlamentares propondo uma audiência em defesa da universidade pública, ao contrário dos nossos colegas lá de São Paulo. E nós não vemos, por parte do governo do Estado, nenhum esforço no sentido de cercear a nossa liberdade de expressão, tampouco os investimentos na área de ciência e tecnologia. O nosso colega, o professor Abrão Citsu, presidente da FACEP, tem feito um trabalho primoroso à frente da FACEP, inclusive segurando o financiamento de pesquisa que deveria ter a parceria do CNPq, e o CNPq tem se furtado e tem deixado essa responsabilidade apenas à frente da nossa fundação estadual. Então, tem sido exemplos em tempos obscuros de que a educação, a ciência, tecnologia e inovação devem ser priorizados. Então, no sentido daquele movimento, nós fizemos 2 encontros, um antes do primeiro turno, outro antes do segundo turno. Nós conseguimos reunir, na ocasião, a UFPE, a UFRPE, a UPE e a Unicap. Nós fizemos 2 encontros lá no Meio Mundo Café, estivemos num evento no Clube de Engenharia no Rio, em defesa da democracia da candidatura de Haddad. E eu queria dizer que talvez esse é o momento de unir o governo do Estado, o governador, a vice-governadora, os parlamentares, secretário de Educação, secretário de Ciência e Tecnologia, e junto com os IEFs e com as universidades, fazermos um grande movimento agora em defesa da democracia e em defesa da educação básica, da educação superior. Então, é um momento mais do que nunca de juntarmos forças e falarmos com a sociedade. Todo tipo de manifestação no sentido de apoiar a educação e apoiar o seu financiamento público, eles são válidos, especialmente nesse momento. E não podemos esquecer que investir em educação é investir em desenvolvimento em todos os sentidos. Ressaltando que o ápice do investimento público na produção científica e tecnológica do nosso país alcançou o seu ápice no ano de 2013.
De lá para cá, os investimentos têm sido comprometidos nessa área. E não é de estranhar que a crise econômica começa exatamente após 2013. A relação ela é direta. Sem investimento em educação, sem investir em ciência, tecnologia e inovação, não haverá desenvolvimento econômico. Ontem, a Folha de São Paulo publicou um artigo com a fala de vários economistas que dizem que sinaliza que o Brasil não está numa recessão, né? Caminha, inclusive, para uma depressão. Isso é extremamente preocupante. Para finalizar, nós não vamos reverter esse cenário sem investir em educação. Então, viva a educação pública brasileira, viva os IEFs, viva a universidade pública. Muito obrigado a todos e a todas. Agradecer também a Edson, professora Maria José, pode ir.